Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Dessa vez não é de uma vitória, infelizmente. Palmeiras empatou com o Bragantino por 1-1 no Allianz Parque. E para já deixar de antemão aqui, eu nunca consigo ver um empate em casa como bom resultado, tá? Ou como um resultado ok, em pontos corridos, eu digo. Eu sou adepto daquela velha conta de ganha em casa, empata fora, né? Uma média de 2 pontos por jogo ali é o suficiente para ser campeão. Então não consigo ver como um bom resultado, principalmente porque o Palmeiras entrou com boa parte dos seus titulares ali, né? Só os jogadores suspensos que tiveram fora. O Vanderlan entrou no lugar do Piquerez e o Zé Rafael ficou fora, entrou o Fabinho e o Murilo, claro, lesionado. Mas enfim, não consigo ver como um bom resultado esse empate. Em termos de desempenho, também não foi um dos melhores jogos do Palmeiras, não, tá? Principalmente se a gente comparar com os jogos recentes, que foram partidas de gala do Palmeiras contra Grêmio, contra Goiás, até contra o Barcelona de Guayaquil. Acho que foi uma partida muito boa do Palmeiras. Mas na minha visão, cara, foi um jogo equilibrado. Eu acho que a palavra para esse jogo é equilíbrio. E por que a gente sai desse jogo com uma interpretação ruim, né? Não só pelo resultado, mas em termos de desempenho. Porque é muito raro a gente ver um jogo equilibrado do Palmeiras jogando em casa, né? Eu vou falar mais sobre isso. Deixa eu me explicar melhor. Calma, tá? Espera eu fazer a análise aqui, ouve minha análise completa e depois você comenta aqui embaixo a sua opinião. Fechou? Só antes peço o seu likezinho aqui, que é muito importante. Tô aqui pra falar pra vocês, pra analisar pra vocês logo depois que acabou o jogo, já gravando aqui. Então deixa o seu like, que é muito importante pra fortalecer o meu trabalho, certo, meus amigos? Então vamos lá, deixa eu explicar o que eu quero dizer com tudo isso que eu disse nessa introdução. O início de jogo ali, eu acho que foi um início muito mais acelerado do que foi o resto da partida, né? E um acelerado ruim, né? Porque ficou meio laicá e tal. O Bragantino, inclusive, criou uma grande chance logo com 1 minuto. Depois disso, o Palmeiras conseguiu ter um pouco mais de controle. Eu acho que no primeiro tempo mostrou um Palmeiras que conseguiu atacar pelos dois lados. Eu achei isso legal, porque teve pela esquerda aquela dobradinha Dudu com o lateral, né, com o Vanderlan mais o menino por ali. Pela direita uma triangulação Veiga, Arthur e Mike. Teve um dado momento que os dois pontas até inverteram de lado, inclusive. Mas um primeiro tempo que o Palmeiras até conseguiu atacar, conseguiu criar oportunidades atacando pelos dois lados do campo. Agora, pra mim, uma questão que eu acho que é fato, que dá pra tirar desse jogo, e que eu acho que serve de reflexão, é que não vai dar pra jogar quarta e domingo, nesse caso quarta e sábado, né, um dia a menos de descanso, naquela mesma intensidade, com aquele mesmo pique, com os mesmos jogadores, sempre. Não vai dar. Tanto que pela primeira vez, depois de 6 jogos, o Palmeiras não marcou gol no primeiro tempo, né? Eu acho que isso é uma questão que fica claro o que a gente pode tirar disso. Não vai dar. O calendário, ele provoca isso, o desgaste, ele provoca isso, ainda mais jogando quarta e sábado, como eu disse. Tanto que logo aos 15 minutos do segundo tempo, o Abel já tem que trocar 2 para renovar o gás. E não trocou à toa, realmente estava precisando trocar, né? O próprio Dudu que saiu não fez uma partida nem perto do que ele jogou contra Goiás, contra Grêmio, enfim. O Palmeiras consegue encontrar o seu gol, e aí muita gente vai falar, pô, mas foi de bola parada, sei lá o quê. Faz parte do jogo, meus amigos. A bola parada faz parte do jogo. E se o Palmeiras teve um escanteio pra fazer o gol de bola parada, pra criar a chance de bola parada, é porque o Palmeiras chegou no ataque e provocou esse escanteio. O escanteio não vem na sorte, não é um 2 ou 1 que você tira, um para o ímpar e você ganha o escanteio. Não, escanteio você ataca, você gera o escanteio e você marca o gol na bola parada, uma bola parada fortíssima do Palmeiras. Certo, meus amigos. E o Palmeiras teve acho que quase uns 15 escanteios nesse jogo, gerou muito escanteio mesmo. Mas voltando para aquele ponto, ficou muito claro que nem sempre o Palmeiras vai ser capaz fisicamente, mentalmente, tecnicamente, de amassar o adversário como fez contra o Grêmio, naquele intervalo de tempo ali do jogo contra o Grêmio, né, quando realmente amassou, conseguiu converter todas as chances, que eu acho que isso é um ponto importante também. Não basta só você criar muitas chances, você tem que converter também. Então eu quero voltar naquele ponto de que para mim foi um jogo equilibrado. Tá? Não foi uma grande partida do Palmeiras, mas o Bragantino jogou, dificultou, criou as suas chances e o Palmeiras finalizou muito, criou as suas chances também, perdeu um monte de gol. Então é muito esquisito pra gente que tá acompanhando esse Palmeiras ver um jogo equilibrado dentro do Allianz Parque.
Pra nós isso soa como uma atuação ruim, e não tô falando que isso tem problema, tá? Pode ser, não, pra mim, a nossa régua tem que ser lá em cima, tá? A nossa régua tem que ser o jogo contra o Grêmio mesmo, jogar sempre assim tem que ser o nosso objetivo, mas a gente tem que entender que isso nem sempre vai acontecer, certo? E não tô falando que, não, tudo bem, empatamos, vou repetindo o que eu falei no início, pra mim o resultado é ruim, mas tô só ponderando todas essas questões em termos de contexto. O gol que o Palmeiras ganha, eu não quero colocar na conta de um só, porque eu acho que é uma falha generalizada, porque a partir do momento que o Bragantino consegue inverter aquela bola, né, a bola passa pela frente da defesa inteira até chegar no Juninho Capixaba, e ele não tem pressão, ele consegue dominar, adiantar e bater pro gol, eu acho que já cria-se uma falha generalizada, tá? Pode-se falar que, tava do lado do Arthur ali, ele não pressionou, mas o Everton tava meio adiantado e tudo mais, beleza, eu não quero apontar pra um só, mas mais uma vez o Palmeiras viciado em tomar golaço, tá? E um detalhe que eu não gosto de falar aqui, vocês sabem que eu gosto de falar só de campo e bola, mas vale lembrar que o gol saiu 2 minutos depois daquele lance do Endrick, que eu não entendi até agora o que o árbitro marcou ali, que não foi pênalti, né? Que não marcou o pênalti, né? Deu a falta do Endrick, o Abel tomou cartão, o Abel não vai poder ficar no banco no próximo jogo do Brasileirão, porque ele tava pendurado, e 2 minutos depois saiu o gol do Bragantino, tá? Só pra pontuar isso, pra não falar que eu não falei, tá? Tá falado aqui. Mas enfim, mesmo assim, o Palmeiras teve chance de marcar o 2-1, e eu acho que aqui, eu acho que esse é um ponto que destoa muito na nossa análise pós-jogo, principalmente no feeling que eu tenho de vocês nos comentários, é a eficiência do Palmeiras. Se o Palmeiras consegue marcar um desses contra-ataques que teve oportunidade com o Richard Rios, com o Bruno Tabata, com o Endrick, com o Breno Lopes, com o Flaco Lopes, teve algumas oportunidades em transição de fazer o 2-1. Eu acho que se tivesse uma eficiência maior nesse sentido, não geraria tantas críticas em termos de desempenho, para atuação e tudo mais. Como não conseguiu converter, como não foi eficiente nesses contra-ataques, nessas transições, perdeu alguns gols, não conseguiu vencer o jogo, aí eu acho que a leitura do desempenho acaba sofrendo junto com isso, tá? Mais uma vez, não tô falando que tá certo, que tá errado, vou repetir que o resultado pra mim não foi bom, o desempenho não foi dos melhores do Palmeiras, realmente, não foi um bom desempenho do Palmeiras, mas foi um jogo equilibrado, que mesmo assim dava pro Palmeiras ter vencido, dava pro Palmeiras ter conquistado os 3 pontos, eu acho que Zé Rafael e Piquerez fizeram falta, assim, em dado momento do jogo, tá? Deu pra ver que a sequência fez diferença, mas mesmo assim, mais de 20 finalizações do Palmeiras, 2 delas na trave, foi um jogo equilibrado, o Palmeiras criou suas chances, como eu disse, falhou na execução, falhou na eficiência, não só na execução e na eficiência, mas se tivesse convertido alguma das chances que criou, acho que não teria esse feeling de mau desempenho e tudo mais, não estaria tão negativo esse pós-jogo, tá? Mas, em resumo, meus amigos, eu acho que o importante agora é a gente olhar pra frente. E o que é olhar pra frente? Vamos ter um dia a mais de descanso pro jogo contra o Fortaleza, certo? A gente jogou quarta, teve quinta, sexta e já jogou no sábado, basicamente com os mesmos jogadores, isso faz diferença. Agora a gente jogou sábado, vai ter domingo, segunda e terça para jogar na quarta contra o Fortaleza. Então, eu espero que esse intervalo de um dia a mais seja o suficiente para esses jogadores voltarem ao 100%, né? Para poder recuperar todos esses jogadores, para a gente chegar a 100% contra o Fortaleza, porque vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo que vai exigir muito do Palmeiras, fisicamente, taticamente, tecnicamente, mentalmente, é um jogo de mata-mata, é um jogo de Copa do Brasil. Então, espero que a gente consiga retomar toda essa energia gasta depois dessa sequência, que foi uma sequência muito pesada, não dá pra negar, desde derby contra o Corinthians, indo jogar em Guayaquil, fora de casa contra o Goiás, né, Grêmio, que a gente facilitou muito o jogo, mas o Grêmio não é um adversário fácil, enfim, não foi uma sequência moleza, eu achei até que o Abel ia poupar mais jogadores do que ele poupou, mas vamos olhar pra frente, vamos pensar no Fortaleza, e vamos torcer para que esse intervalo de dias seja o suficiente para recuperar os jogadores, certo? Um detalhe que eu tô curioso para ver é o que o Abel vai fazer na ponta direita. Eu acho que o Arthur fez um bom jogo, tá? No tempo que ficou ali. Ele deve ter saído por desgaste físico, porque ele tava realmente muito bem no jogo. Fez o gol, inclusive, terceiro gol dele pelo Palmeiras, terceiro de cabeça, né? Detalhe interessante. Mas eu tô curioso para ver o que o Abel vai fazer, tá?
Antes desse jogo, eu tava imaginando, eu tava crente que o Abel ia jogar com o Bruno Tabata contra o Fortaleza pra manter a característica dos jogadores. Não tem o Arthur, quais outros pontas canhotos que tem? O Giovani tá com a seleção, tem o Tabata. Eu estava crente que ele iria fazer isso. Mas o Tabata não entrou bem nesse jogo. Então, não sei se isso vai influenciar a escolha do Abel, se ele vai tentar mudar mais, se ele coloca Endrick ou Flaco Lopes, o coletivo muda totalmente, né? Não é a mesma coisa do que você ter o Arthur, que é um ponta de 1 contra 1, que fica aberto ali pela direita, enfim. Tô curioso pra saber o que o Abel vai fazer. E te convido a deixar aqui nos comentários o que você acha que ele tem que fazer, qual que é a sua opinião, quem que vai ter que entrar no lugar do Arthur, já que o Arthur não pode disputar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, porque já jogou pelo Bragantino, certo? Aproveita esse finalzinho de vídeo também para deixar aquela novidade legal para quem ficou até aqui. Segunda-feira sai a análise completa do Fortaleza aqui no canal, certo, meus amigos? A análise já está pronta. Na segunda-feira, às 11 da manhã, vem aqui que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o nosso adversário e o que a gente precisa fazer para vencer. Fechou, meus amigos? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Sei que não foi dos jogos mais divertidos, então eu agradeço você que viu, ficou aqui 11 minutos vendo a minha análise pós-jogo. Te convido mais uma vez a participar aqui nos comentários, a deixar o seu likezinho e a se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. Fechou, meus amigos? No mais é isso, vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.